Eu acho que nós temos uma crise de liderança hoje no Brasil. Ela é um reflexo não só da ausência da liderança atual em resolver a crise, mas ela também é uma herança de lideranças passadas que não fizeram as reformas estruturais e institucionais que o país precisa. Não é hoje, quer dizer, eu acho que o Brasil tem um problema de representatividade antigo. A grande carência que nós temos hoje no Brasil é de uma liderança que una o povo. O Brasil precisa, nesse momento, passar limpo as suas instituições. Nós temos que ter outro futuro em mente, outro Estado central agindo de outra maneira. Nós estamos no começo, eu acho que nós estamos na trilha dessa mudança. Nós estamos ou à véspera de acontecer alguma coisa de positivo e permitir um avanço, ou estamos num momento em que o impasse vai perdurar e nós vamos ficar nessa meio perplexidade aqui e tal, né? Eu acho que isso, 2013, eu acho que nesse sentido foi as ruas sinalizaram isso que eu chamo de véspera de alguma coisa ou impasse. As ruas sinalizaram o quê? Uma república mais republicana, republicanizar a república. Há notícias boas para a democracia brasileira, né? Agora, há notícias ruins também. Eu acho que há um esgotamento hoje do nosso presidencialismo de coalizão, essa ideia do governo, um presidente se elege com minoria no Congresso, um partido minoritário, e forma a sua base, com base nos chamados instrumentos patrimoniais, né? Concedendo cargos, loteando o próprio governo, criando 39 ministérios, ou mesmo métodos bem menos republicanos, né, do que esses envolvendo aí o fenômeno da corrupção. Então, eu acho que digamos assim, o balanço da nossa democracia, ele, de uma maneira muito geral, ele é muito positivo. A corrupção tem essa centralidade que nós estamos vendo na experiência brasileira. Nós precisamos nos livrar disso, né? Mas para se livrar disso, não é apenas um problema de ter leis, instituições, processo, punição. É preciso, do ponto de vista da sociedade, né, ter mecanismos pelos quais a sociedade possa se apropriar do fenômeno, do conhecimento do fenômeno, das implicações e, ao mesmo tempo, começar a mudar a cultura. A cultura política, uma parte da cultura política que, por esse lado, toca na questão da corrupção. Quer dizer, há uma certa ideia que às vezes perpassa uma boa parte dos partidos políticos brasileiros, que é, como todo mundo faz, nós também podemos fazer. E eu acho que o PT, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, caiu nessa armadilha, né? O PT era um partido que queria, de alguma maneira, mudar a política brasileira, resgatar a dignidade da política e tinha um projeto social extremamente importante, mas nesse processo, eu tenho usado sempre essa expressão, perdeu a alma no meio do caminho, né? No meio do processo. E ao perder a alma, aceitou fazer o que condenava antes do que os outros faziam. Ora, essa cultura de que quando você chega no poder pode fazer qualquer coisa, que é uma coisa autoritária, arrogante, prepotente, né? Não é apenas uma questão de acusar A ou B. Nós precisamos mudar a nossa cultura. A cultura da sociedade que é leniente num certo sentido, pelo menos, é leniente com a corrupção. Há uma ausência de interlocutores na arena nacional pelo político pequeno, pelo político conjuntural. Não, vamos derrubar a presidente. Não é assim que se resolve, sabe? Há muito pouca elaboração intelectual. Um momento de grande desafio para o Brasil, né? Porque nós temos experiências recentes de desalojamento de presidentes que funcionaram, né? Mas sempre deixam um trauma e, sobretudo, a perda de tempo. Nós estamos agora num momento curioso, né? Que se por um lado nós temos 3 anos e meio de continuação de uma mediocridade que pode levar o Brasil à consolidação de taxas de crescimento muito baixas, e essa é a melhor das hipóteses para o partido que está no poder. E a outra é a reviravolta
do poder por meio das instituições nesse meio tempo. Ou seja, num caso ou no outro, uma situação delicada, né, para o país. A grande carência que nós temos hoje no Brasil é de uma liderança que una o povo. As nossas lideranças estão afastando o povo, estão criando parcelas, facções, né? Estão criando dois países dentro de um só. A minha grande crise de liderança hoje no Brasil está ligada a isso, né? Ao fato de que nós temos um país dividido e não temos alguém que seja capaz de unir. No momento eu vejo que o governo absolutamente não entende o seu povo. As soluções que tentam dar são no sentido ainda da ética da necessidade, tipo, eles estão pedindo o não aumento da passagem de ônibus, então não vamos aumentar o ônibus, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? E não estão entendendo que isso é uma metáfora, não é um fato em si. Acho que é a cara num país que perdeu a governabilidade, que perdeu o seu projeto, um país que tinha que ter se aberto para o mundo, não se abriu, um país que deveria ter feito reformas na época de bonança. O Brasil passou por uma época de bonança na década passada, não é? Os preços das commodities explodiram no mercado internacional, o país incluiu milhões de pessoas, passaram a compor a chamada classe C, a nova classe média. A escolarização do ensino fundamental foi universalizada, isso de alguma maneira incluiu pessoas no mercado produtivo e assim por diante. Foi um momento bom para toda a América Latina, não é? Que foi bom também para o Brasil. O país não fez a reforma da Previdência, o país não fez a reforma tributária, o país não fez alguns ajustes no sistema político que deveria ter feito. O país dormiu em berço esplêndido. O Brasil precisava de um choque de capitalismo, né? Do bom capitalismo, do que eu chamo de capitalismo fair play, né? Quer dizer, um país com menos burocracia, um país que favorecesse o empreendedorismo, um país que melhorasse a qualidade dos serviços públicos, né? Nós temos uma crise concentrada na instância central de governo, que está não só paralisada, como o que tem acontecido. Qual é a solução que tem sido dada para essa crise? Supor que você vai conseguir aumentar impostos na recessão, o que é uma situação com o governo somando tudo dá alguma coisa, somando as pedaladas, com o que o governo gasta mais do que arrecada, e com o que arrecada dá mais de metade do PIB. Isso não tem futuro. Então, a gente tem que começar a pensar que nós temos que ter outro futuro em mente, outro Estado central agindo de outra maneira. A crise de liderança ela é um reflexo não só da ausência da liderança atual em resolver a crise, mas ela também é uma herança de lideranças passadas que não fizeram as reformas estruturais e institucionais que o país precisa. Então, a crise de hoje ela é um reflexo do que não foi feito no passado. E hoje é fundamental que o Brasil aproveite a crise como uma oportunidade para enfrentar os reais problemas e não para, mais uma vez, dissimular falsas soluções e evitar que os grandes problemas sejam resolvidos. Na verdade, o que mede uma boa liderança é a sua capacidade de resolver reais problemas. E quais são os reais problemas? São aqueles que todas as soluções técnicas já tentadas não funcionam mais. Isso exige que a sociedade mude de atitude, mude de comportamento e de crença para fazer as reformas institucionais. O fenômeno da cultura é um fenômeno muito duradouro, né? E ele depende, para mudar muitíssimamente, em primeiro lugar, que as lideranças, no sentido amplo da palavra, não só as lideranças políticas, mas principalmente as lideranças políticas, liderança religiosa, liderança cultural, no nível da educação, sejam capazes, pelo seu exemplo, de apontar caminhos novos, não é? Quer dizer, de indicar que nós podemos cuidar dos interesses públicos no Brasil sem meter as mãos nas coisas que, na verdade, mancham estragam esse projeto, né? Eu acho que esse é o grande desafio, a afirmação em meio à turbulência, em meio à crise, em meio a essa necessidade de se passar limpo o país do ponto de vista ético, que as instituições mantenham a sua força, a sua independência. O que está acontecendo são mudanças muito cosméticas, são mudanças mais imediatas, são mudanças mais voltadas para os meus interesses imediatos, sem uma perspectiva de futuro. Eu vou dar um exemplo que é recente, que talvez dos grandes líderes mundiais, aí o que tenha sido mais citado nos últimos tempos foi o Nelson Mandela. Ele, através da sua convicção, através das suas ideias, através do seu caráter e, acima de tudo, através da sua persistência, sem ter cargo nenhum, ele promoveu a grande transformação naquele país, que foi
combater uma ignomínia que era a segregação racial legal, né, que se chamava apartheid. Com Nelson Mandela, um tipo de líder pós-moderno no sentido de alguém que juntou a razão com a sensibilidade e que no momento do revide, que é esse momento famoso quando ele assume o poder e seus correligionários pensam que será o momento do revide, ele diz de jeito nenhum e faz um governo de composição dando mais importância à democracia e o fim de qualquer tipo de racismo do que o revide e o confronto. Quer dizer, que entende que a pós-modernidade não é um momento do confronto. Mas eu não acho que Nelson Mandela seja um exemplo, porque não existe, do meu ponto de vista, um líder exemplar pós-moderno. A pós-modernidade deverá proliferar vários tipos de líderes que saberão organizar, que poderão fazer o um sempre provisório dentro de um novo tipo de laço social que a gente chama de globalização, de sociedade de rede, de sociedade plana ou de pós-modernidade. As democracias contemporâneas, de uma maneira geral, eu sei que a frase é um pouco pretensiosa, mas eu diria, elas vivem um quadro crescente de instabilidade, né? Em função de que as pessoas participam mais, as pessoas têm mais poder, a tecnologia deu poder para as pessoas. Nós vivemos o que o Moisés Naim chama a revolução do mais escolaridade, mais renda, mais vida urbana, muito mais informação, muito mais capacidade de mobilização. Então, toda a democracia tende a ser mais instável, os cidadãos tendem a ser mais críticos, não é? Então, assim, isso é positivo por um lado. Acho que nós vamos ter que chegar a um certo equilíbrio. E no fundo, o que essa crise tem que fazer? Ela tem que reconectar a sociedade com o Estado e fazer com que essas artérias da confiança seja restabelecida. Porque o Estado democrático vive da confiança das pessoas nas instituições. E isso só será feito no dia que nós conseguimos reconectarmos novamente a sociedade ao Estado. Enquanto houver esse divórcio, nós vamos continuar vivendo esse período de crise. Está se formando no Brasil nos últimos anos o que eu chamaria um sistema de integridade para cuidar de abuso do poder e questões como a corrupção. O que é o sistema de integridade? É a ação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça Federal, a exemplo agora da comarca que é dirigida pelo juiz Sérgio Moro, não é? do Tribunal de Contas da União e mesmo da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que, no entanto, nesse caso, o seu ministro é nomeado pelo presidente da República. Mas nos outros casos, que têm mais autonomia, está se constituindo digamos assim, um procedimento de integridade que uma instituição colabora com a outra no sentido de jogar a luz sobre o problema, aumentar a informação dos processos, denunciar e punir. Quer dizer, nós estamos muito no começo. A exemplo da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato tem menos de 2 anos, né? E agora que ela está começando a produzir uma série de evidências, de fato, inclusive de delação premiada, e já dá para sentir em alguns setores, mesmo na área dos advogados, que em tese devem defender os direitos que estão na Constituição, mas em alguns setores da sociedade já há uma reação em relação ao que a Operação Lava Jato está fazendo, o ministro Moro. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para dizer, a mudança da cultura não é simples, mas ela depende desses elementos, não é? De mudar a atitude dos líderes, não é? Por um lado, de ter novas lideranças com uma cabeça aberta, voltada para o serviço da sociedade, não para simplesmente, né, nessa lógica estranha brasileira, às vezes de levar vantagem em tudo, né? Então, depende disso, mas também depende de mudança das instituições e mudança das leis. O que a gente tem hoje é um capitalismo de máfia, de quadrilha, de bandido. E essa confusão entre a bandidagem e a coisa pública, ela nunca teve essa escala. Mas também nós nunca tivemos defesas tão importantes, tão poderosas, que foram construídas lá atrás. Acho que a constituição disso aí foi talvez o Ministério Público com poder independente, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, que assambarcou a estrutura dos tribunais de contas e agora talvez um presidente vai perder o seu emprego por causa das suas contas, o que será extraordinário. Nós temos um certo paradoxo, né? Por um lado, sim, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, quer dizer, tem feito seu papel, não é? De outro lado, no sistema político, nós temos primeiro uma espécie assim de
pulverização partidária absolutamente inusual em qualquer parâmetro de democracia. Você tem 28 partidos no Congresso Nacional. Boa parte deles é de natureza fisiológica, sem nenhum tipo de identidade programática, não é? Boa parte deles, você analisando as votações do Congresso, você não sabe quem é a posição, quem é a situação. Falta liderança política nesse sentido para o Brasil, né? Falta um projeto de país que possa... E eu acho que isso a sociedade pensa, a sociedade percebe isso, há um mal-estar na sociedade quanto a isso, ou seja, a ausência de um grande projeto político, um grande, vamos dizer assim, uma grande visão de futuro para o país, né? E aí reflete o descrédito da liderança política. Os partidos no Congresso Nacional hoje têm entre 6% e 8% de credibilidade pública em qualquer pesquisa, né? Todos nós deveríamos ter assim, o grande significado de criar um país que fosse, acima de tudo, mais justo e que não dependesse dos messiânicos que estão lá ocupando os cargos no Planalto Central, que depende Mas da eu ação acho que a de cada gente um não de espera nós. isso deles, não. Eu só acho que a gente precisa avisar mais os brasileiros que a gente não espera. Então, você não espera, eu não espero, mas uma grande parcela dos brasileiros espera. Mas é a nossa enquanto função, educadores, avisar. é a nossa função legitimar essa não esperança brasiliense. Lembrar que a mãe na favela educa às vezes com valores melhores do que os valores públicos, que o homem que carrega o carrinho de reciclagem e fica juntando lixo e reciclando é um empreendedor. Ele está tentando ganhar a vida por ele mesmo, ao modo dele, e melhorar de vida fazendo um trabalho, né? Então isso está até o último da sociedade brasileira. Então, deixar que as pessoas façam, você confiar que elas fazem, e não regular na suposição de que o cidadão brasileiro não sabe nada e que o Estado tem que paternalisticamente tomar conta de tudo. É desregulamentar. O capitalismo de Estado precisa de uma base de empresários que dele se beneficiam. Eles são os parasitas dessa forma de organização econômica. Serão sempre a favor, mas não são o corpo principal do empresariado brasileiro. É um grupo que agora será desalojado. O país recentemente já apresentou um programa de concessões de portos, aeroportos. Finalmente eu acho que se concluiu que a iniciativa privada, o sistema de parceria público-privada pode ser bom para o país. Parece mais importante é que a nossa democracia sobreviva a essa turbulência. Eu acho que esse que tem que estar na cabeça de todos os brasileiros. Não vamos ceder a tentações bolivarianas, não vamos ceder a tentações de colonização de um poder sobre o outro, não vamos ceder a nenhum tipo de tentação golpista de nenhum lado do espectro político, ou seja, que as nossas instituições consigam, né, atravessar esse momento tenso, né, e de profundo conflito político que o país vive. Acho que junto com isso tudo que está acontecendo, tem uma grande sacudida que, em boa medida, me lembra um tanto a atmosfera do Plano Real, quando se fez um esforço de reduzir a inflação para nível muito alto, e isso deu à sociedade uma sensação muito saudável de horizontalidade, de que o que é público, e não tem nada mais público do que a moeda, é igual para todo mundo. Não tem moeda de rico, moeda de pobre, como tem na inflação, assim como não tem empresas especiais e privilegiados. Não é um país de coitadinhos, cotas e meias entradas. Tem que ser um país igual, onde todo mundo é igual diante da lei, para começar. Esse é o grande tema agora. A igualdade diante da moeda e da economia, de oportunidades e da lei, esse é o capítulo importante que o país está enfrentando agora. É o nosso sonho de criar um capitalismo competitivo no Isso. Brasil, né, que seja uma grande máquina promotora de prosperidade. No 21º ano depois de arrumar o assunto da moeda, ainda estamos aqui às voltas com a igualdade diante da lei. Um dia a gente chega lá. Pátria é uma coletividade formada pelo Estado e pela sociedade. A crise atual é a cisão entre essas duas instâncias, sendo que o Estado é mais o Estado central do que os outros, está aumentando. Tem que começar a diminuir. Temos que resolver de outro modo esta relação, porque esse modo em que ela está torna-se inoperante. O exemplo maior disso é 2 milhões de pessoas nas ruas e não acontece nada como resposta. Não porque o Estado queira, porque o desejo de todos era responder a isso,
mas é que tem uma incapacidade operacional. Então, isso tem que entrar no jogo, está entrando depressa no jogo. A solução que se der para isso exige liderança, e liderança começa por dizer, isso é um problema. Né? Esse é o problema que nós temos que resolver. Se você sai de casa e não sabe para onde você vai, a chance de você não chegar aonde você espera é grande. Os gregos já tinham uma frase muito interessante: quando as fúrias são lançadas, nem os deuses controlam mais as fúrias. E nós estamos vivendo agora esses períodos de fúrias soltas. Então é difícil saber quais são as consequências, os desdobramentos da crise. Então, ao invés de pensar em tempo, eu acho que nós temos de ficar de olho nas oportunidades que nós temos para fazer as mudanças estruturais e comportamentais e de atitude. Então, isso é que vai, na verdade, determinar qual é o tempo que nós vamos sair da crise. Quanto mais nós postergarmos essas mudanças, maior será o período da crise. O que o Brasil precisa pensar estrategicamente, né? Muitos dos anticorpos funcionam no evitamento daquilo que é pior, mas nós precisamos construir também aquilo que é melhor, né? Acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos um pouco da partitura, né, da grande sinfonia que nós vamos construir para esses próximos 25, 30 anos. Verdadeiros líderes conduzem as pessoas nessa busca coletiva das soluções de problema. O líder não diz eu sei qual é o problema e qual é a solução. Aliás, esse é o problema recorrente porque nós não conseguimos resolver os problemas estruturais no Brasil. Portanto, essa conexão com a sociedade só vai existir no dia que essas lideranças souberem mobilizar as pessoas, engajá-las na busca das reais soluções para os reais problemas.